nacional de um país? Bom, então, bora com tudo, bora pra cima e iniciarmos o nosso estudo. Beleza, ó, Sistema Financeiro Nacional. Qual é o conceito? Bom, é um sistema de finanças, é o sistema de finanças do nosso país. Por isso, podemos conceituá-lo como sendo um conjunto de instituições, mercados, instrumentos e mecanismos que permitem a circulação de dinheiro. Então o Sistema Financeiro Nacional permite a circulação de dinheiro e a transferência de recursos entre agentes econômicos. Então, ó, esquece aquela ideia, se é que passou pela sua cabeça, de que Sistema Financeiro Nacional é uma sala em Brasília com um monte de gente sentada num prédio bonitão. Não! O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de órgãos normativos, de entidades supervisoras, de instituições financeiras, instituições seguradoras, que vão estar oferecendo produtos e serviços financeiros para a sociedade, de forma a permitir a circulação de dinheiro entre as pessoas, em especial pela transferência de recursos dos poupadores para os tomadores de recursos. Beto, como é que eu faço isso? Como é que eu transfiro o dinheiro do poupador para o tomador de recursos? É o que você vai ver agora com o Betão. Muito bem, então, ó, o Sistema Financeiro Nacional ele pode ser definido como esse conjunto de instituições, mercados, instrumentos e mecanismos que permite a circulação de dinheiro e a transferência de recursos entre os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? O agente poupador, aquele que faz sobrar dinheiro, e o tomador de recursos, aquele que precisa de dinheiro emprestado. Ele engloba, quem? O sistema financeiro. O sistema financeiro engloba todas as atividades relacionadas à gestão, captação, alocação, transferência e proteção de recursos financeiros. Entende? Então é isso, fica ligado. Agora, qual é a importância do Sistema Financeiro Nacional? Você já sabe que o sistema financeiro ele é formado por um conjunto de instituições. Instituições reguladoras e instituições que oferecem produtos e serviços financeiros, possibilidades de investimento para você. Mas qual é a importância disso para um país? Eu vou te dar dois exemplos. Vamos imaginar um país com sistema financeiro e um país sem sistema financeiro? Vamos lá? Vamos pensar no cenário 1. Em um cenário de um país sem sistema financeiro nacional. Nesse cenário, olha que interessante, eu sei que você está vendo só ao fundo aqui, é assim mesmo que eu quero que você veja, de longe. Tá vendo essa pessoa? Essa pessoa lá no fundinho, a gente chama ela de poupadora. Ela tem dinheiro, ela ganha R$ 2.000 por mês e ela faz sobrar todo mês R$ 600. Ele gasta 1.400 e guarda R$ 600. É difícil, não estou dizendo que é fácil não, mas ele consegue isso, beleza? Ele é poupador, ele pega esse dinheiro e deixa guardado lá debaixo do colchão, na casa dele, no cofrinho. Por outro lado, tem uma segunda pessoa que ela tem grandes ideias, ela pretende abrir um negócio próprio, só que não tem dinheiro acumulado para abrir esse negócio. Ele é o investidor, também chamado de tomador de recursos. Pois bem, esse tomador, ele precisa de R$ 30.000 para iniciar um negócio, um quiosquinho na esquina. Ele precisa de 30 mil. E aí é um país que não tem sistema financeiro, portanto não tem banco. Daí ele precisa de R$ 30.000. Ele tem que pegar com quem? Bom, ele vai ter que convencer alguém a lhe emprestar 30 mil, confiar no negócio dele. O que ele pensa? Já sei, vou pra rua, vou ali no semáforo, coloco uma plaquinha no pescoço e saio oferecendo, colocando no retrovisor de cada carro 2 balinhas de brinde e a possibilidade de alguém me emprestar 30 mil e daqui a 6 meses recuperar R$ 50.000. Livres de impostos, tá? E aí ele coloca, estou abrindo um novo empreendimento revolucionário. Nele as pessoas poderão se alimentar colocando quanto quiserem em seus próprios pratos e depois realizando a pesagem dessa comida. Para algumas pessoas será dada a oportunidade de comerem o quanto quiserem desde que paguem um valor pré-estabelecido. Esse empreendimento será revolucionário na minha região, porque aqui eu tenho fábricas, eu tenho escolas escolas de ensino médio e que são do dia todo, período integral, e que essas crianças não têm almoço da própria escola. Então, além de você ter vários públicos ali, você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro com esse empreendimento. E aí ele fala, o problema é que eu não tenho os 30 mil para abrir esse negócio. Eu tenho o espaço, mas eu não tenho o maquinário. E aí você me empresta 30 mil? A pessoa iria tirar os 30 mil do bolso, já que não tem banco, vai tirar os 30 mil do bolso e vai entregar para ele. A pergunta, você entregaria? Você daria o seu dinheiro diretamente para esse tomador? Aí você, curioso, pergunta, qual é a garantia que eu tenho? Ele fala, não, é o seguinte, eu assino uma nota promissória para você. De daqui a 6 meses, eu estarei aqui, nesse mesmo semáforo, no mesmo horário, para te entregar R$ 50.000. Eu te pergunto, você emprestaria esse dinheiro, sim ou não? Provavelmente não, concorda? Imagina, você,
o tomador de recursos, apresentando o cenário para o investidor, avisa a ele que daqui a 6 meses ele vai receber 50 mil reais. O que acontece? O objetivo dessa pessoa era abrir um restaurante chamado Casa do Betão Restaurante. Aí ele fala, olha, eu já tenho tudo organizado, eu vou contratar 3 garçons, 2 cozinheiros, 2 pessoas para trabalhar como especialista em conservação e limpeza e fazer com que o nosso restaurante funcione maravilhosamente bem. A pergunta é, você teria coragem de emprestar esse dinheiro? A maioria das pessoas vai dizer o quê? Que não tem coragem. E aí, o nosso tomador, coitado, o Betão, ele não vai conseguir contratar os garçons. Ele não vai contratar os empregados, os cozinheiros, não vai contratar os serviços de serviços gerais. E olha o que vai acontecer. Não vai gerar emprego, não gerou renda. Essas pessoas estavam desempregadas, vão continuar desempregadas. Essas pessoas que não tinham renda, que os filhos não tinham dinheiro para comprar no mercado, vão continuar sem dinheiro. Percebe? A economia é afetada diretamente. Mas, e se tivermos em um país com um sistema financeiro? Aí é diferente. Se nós temos sistema financeiro, a primeira pessoa que surge é o banco. E agora muda tudo. Sabe por quê? Porque agora o banco vai cumprir um grande papel. Um papel determinado pela Constituição Federal, que é a de permitir o desenvolvimento harmônico e equilibrado do país. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 192, redação dada pela emenda 40 de 2003, emenda constitucional 40 de 2003, assevera o seguinte, que o sistema financeiro nacional, ele tem o objetivo de promover o desenvolvimento equilibrado e harmônico do país. Então, a partir disso, esse sistema financeiro, ele passa a existir como um conjunto de instituições. Daí, o banco chega para o nosso poupador e diz, ô senhor Paulo, poupador, tudo bem? Você não gostaria de deixar os seus ativos financeiros depositados na minha instituição? O senhor Paulo fala, mas o que eu vou ganhar com isso? Ah, mas é claro, você primeiro vai correr menos riscos de ter os seus recursos roubados. Segundo, você vai poder pegar esse dinheiro e deixá-lo em sua conta corrente e a hora que você quiser utilizá-lo, via cartão de débito, via Pix, via saque, via transferência, você poderá utilizá-lo, estando assim integrado ao Brasil, ao mundo. Se você quiser fazer uma transferência para o seu filho, para a esposa, para o esposo, tá fácil para você fazer, senhor Paulo. Opa, bacana. Então eu vou guardar esse dinheiro sim. E ele pergunta, tá, mas eu vou te dar esse dinheiro, eu vou emprestar esse dinheiro. Como é que eu faço para eu sacar o dinheiro? Não, fica tranquilo. Se você deixar no depósito à vista, a hora que você quiser sacar, o dinheiro está disponível para você. Muito bem, então eu faço. Tá, mas você não vai me dar nada de rendimento? Aí o banco fala, bom, a gente pode negociar. Você combina comigo um prazo que você vai deixar esse dinheiro dentro do banco e eu vou te remunerar de acordo com o prazo estabelecido entre a gente. Se você deixar o dinheiro por 30 dias, eu te pago uma taxa. Se for 60, eu te pago outra taxa. Pode ser assim? Opa, pode sim. Então agora o poupador começa a deixar os seus recursos alocados na instituição financeira. E aí o poupador Paulo pensa, o que o banco ganha com isso? O banco fala, eu estarei te ajudando e promovendo o desenvolvimento equilibrado do país. O senhor Paulo fala, muito obrigado, senhor banco. Por nada, estamos aqui para isso. Por outro lado, o senhor banco fala, tomador Betão, tudo bem? É verdade que você quer abrir um restaurante e ninguém te ajudou? Pois é, nesse país ninguém ajuda ninguém. Assim, opa, vírgula, é o banco. Ajudo quem precisar, inclusive a você, empreendedor brasileiro. Conte comigo. Quanto é que o senhor precisa? Não, eu preciso de 30 mil reais e não acho. Quem me empreste? Ele fala, pois, tá aqui os 30 mil. Vai lá na cofrinha, abre, tem escrito Paulo Poupador. O banco, abre lá do Paulo Poupador, abre o cofrezinho, Paulo Poupador. Eu vou pegar teu dinheiro para emprestar para ele, o Betão Empreendedor. Tá aqui, Betão Empreendedor, fique com a grana emprestada para você, 30k. Muito bem, muito obrigado, senhor banco. Tá, mas como é que eu tenho que quando é que eu tenho que te devolver esse dinheiro? Não, você vai me devolver em 60 parcelinhas de 30 mil, você pode me devolver em 60 parcelinhas de, deixa eu ver aqui, aproximadamente 700 reais, vai, 60 parcelinhas de 700 reais. E aí ele vai fazer as contas, verificar se é possível para ele, vai colocar lá a taxa de juros. Quanto é que vai dar essas 60 parcelinhas de 700 reais? Fazendo aqui muito rapidamente de cabeça, como eu gosto de fazer, é claro, o que eu vou ter? É simples. Olha só, você vai ter aqui uma taxa de juros e ele vai verificar se vale a pena para ele. Daí, o que acontece? 60 parcelas de 700 reais daria 42 mil reais. Olha só, 60 parcelas de 700 reais. 42 mil reais. Opa! Taxa de juros está boa. Mas a gente tem que colocar aqui a taxa de abertura de crédito, a comissão, o seguro, o prestamista. Então, colocando o IOF da operação, tudo vai ficar por 60 parcelas de 780 reais. Beleza, vai lá. E aí, ele pega esse dinheiro para fazer o quê?
e vai abrir o seu restaurante, Casa do Betão Restaurante. Abrindo esse restaurante agora, lembra daqueles 3 que estavam desempregados? Pois é, agora estão empregados os garçons. Lembra dos 2 cozinheiros? Também estão empregados. Lembra dos 2 especialistas em serviços gerais? Também empregados. E o melhor, eles vão começar a consumir na padaria, eles vão começar a consumir no mercado, eles vão começar a consumir, sabe aonde? Lá no bar, né? Vou botar no bar, não. Lá vou botar em lazer em geral, em educação para os filhos e para si. Vão gastar com saúde. Ou seja, eles vão consumir outros mercados. E o melhor, os fornecedores do Casa do Betão Restaurante, os fornecedores serão também impactados. Por quê? O fornecedor de comida oferecia, geralmente, uma quantidade X. Agora, com a abertura desse restaurante, eu vou precisar de X mais 5%. Então, a existência desse restaurante aumenta a quantidade de produtos vendidos pelo fornecedor. O fornecedor vai ter que contratar mais uma pessoa. Olha o tanto de comércio, olha como a economia passa a gerar mais por conta de um só empreendimento. E o que o pobre do banco está ganhando com isso, meu Deus? Bom, a primeira coisa, o banco ganha na felicidade que ele tem de estar ajudando o seu país e ganha por essa taxa de juros pequena, no meu exemplo, que ele está cobrando. Em 5 anos, ele foi lá, emprestou 30 mil e recebeu 42. Na realidade, Betão, quanto é que está isso? Está na casa de uns 7%. 7% a taxa de juros hoje, tá? 7% ao ano, Betão? Não! 7% ao mês! Então, em um ano, se você pegar 30 mil, você vai ter que pagar 65 mil reais! Ou mais. Porque passa de 100% ao ano. Taxa do Banco do Brasil. Tá? Bom, então se as taxas de juros estão altas, fica complicado para você obter 100% do financiamento bancário. Mas em um cenário ideal, você vai ter taxas de juros controladas, tudo bem? Então, fique ligado, porque é muito importante ter essa noção. Qual é o papel que o banco exerceu aqui? Qual é o papel que o sistema financeiro está oferecendo? O de intermediar. Quem? O poupador e o tomador de recursos. Perceba aqui, ó, esse é o poupador. Do outro lado, o tomador. Perceba que o dinheiro do poupador foi transferido para o tomador. Ele não queria no passado, mas agora ele está fazendo. Só que tem a interferência de uma instituição financeira. A participação dessa instituição financeira faz com que o risco de crédito do poupador seja integralmente assumido pelo sistema financeiro. No caso aqui, pela instituição financeira, pelo banco. O banco assume o risco. E por assumir esse risco, ele ganha essa diferença de taxa de juros. Que é o quê? Ele recebeu 30 mil reais do poupador e o dinheiro estava em conta corrente. E emprestou esse dinheiro a uma taxa de juros. A diferença aí, portanto, é o lucro do banco. Tá certo? O lucro dessa operação. Então, olha o que a gente já pode ter, o entendimento. Para que serve um sistema financeiro? Um sistema financeiro forte permite o quê? Anota aí, anota aí. Olha só. O sistema financeiro forte permite geração de empregos diretos, os empregos que eu, Betão Restaurante, contratei, e indiretos, aqueles gerados na padaria, no mercado, no lazer, tá? Lá gerados no fornecedor, isso tudo é emprego indireto. Geração de renda para as pessoas, para o poupador, se ele fizer uma aplicação financeira, ele vai gerar. Para o dono do restaurante, que vai passar a ter um lucro em relação à renda. Então, isso é fundamental para a geração de renda. E mais, esse sistema financeiro forte protege o poupador. Por quê? Porque ele não vai ser roubado com dinheiro em casa, o seu dinheiro pode render, ter uma boa rentabilidade através de investimento financeiro. E protege o tomador de recursos, lhe dando regras claras de que não vai ser extorquido por um agiota, por exemplo. Então, eu vou conseguir proteger o poupador, proteger quem pega dinheiro emprestado, o tomador de recursos, e protejo as instituições que compõem o sistema financeiro, protejo todo mundo. E mais, o sistema financeiro permite a realização da intermediação financeira, que é transferir o dinheiro desse poupador, transferir o dinheiro do poupador para o tomador. É isso que eu estou fazendo, transferindo o dinheiro do poupador para o tomador a partir do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro está viabilizando isso, tá? E garantir o respectivo desentesouramento dos recursos poupados. O que é desentesouramento? O que é entesourar? É quando você tem uma quantidade de recursos e deixa em casa. É muito comum a gente entesourar moeda. A gente pega moedas de R$1, 50 centavos e vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Está entesourando moeda. Moeda metálica mesmo. O que é o desentesourar? É você tirar aquele dinheiro que estava guardado em casa para pagar no mercado, para usá-lo. Aqui eu estou usando a expressão de uma maneira mais ampla. O que é o desentesouramento? Bom, aquela pessoa que poupa no Brasil nos anos 30, 40, 50, até anos 60 e 70, era muito comum as pessoas guardarem dinheiro debaixo do colchão. E aí, devido à alta inflação, esse dinheiro era todo corroído. Então, o desentesouramento é deixar para trás aquela prática de guardar dinheiro em casa para guardar o dinheiro lá no sistema financeiro, podendo ser rentabilizado, monetizado para isso.
tá bom? E aí, mas vai permitir a bancarização da população. Nós ainda temos mais de 30% da nossa população sem acesso a uma conta bancária. Essa realidade tem sido alterada pelo Banco Central através da sua agenda BC+, em que ele promove a bancarização, fazendo com que uma pessoa tenha uma conta bancária, uma conta de pagamento, e assim consiga participar do mundo digital, fazer assinatura de um streaming. Por quê? Porque ele agora tem um dinheiro digital a partir dessa conta. Tudo isso só é possível com um sistema financeiro forte. Vai ter a integração com o sistema de pagamentos, que eu já havia adiantado, sistema de pagamentos convencional, pagar um boleto, pagar um cartão, e o sistema de pagamentos instantâneo, que você conhece como Pix. Então você vai poder fazer Pix, participar desse sistema revolucionário. Tudo isso graças a um sistema financeiro forte e robusto. Tudo bem? Agora, então, o que seria, então, esse conceito que eu falei para vocês aqui de intermediação financeira? Esses investidores já saíram na frente aqui, intermediação financeira é a atividade em que uma instituição financeira capta recursos financeiros do poupador e disponibiliza para os tomadores. Aqui temos os poupadores e os tomadores de recursos. Então, intermediação financeira é isso. É a instituição captar recursos dos poupadores para transferir para os tomadores. Só que esses tomadores de recursos podem ser chamados de investidores, de agentes deficitários, de agentes carentes de recursos financeiros, agentes com escassez de fundos e recursos financeiros, agentes com escassez de fundos, tá? Só até aqui, Fundos é dinheiro. E também devedores financeiros, porque ele pegou dinheiro emprestado para pagar. Aquele que leva dinheiro ao banco, ele é chamado de poupador, credor financeiro, agente superavitário, agente doador final, agente com excesso de divisas, com acesso de fundos, agente com excessos financeiros ou de recursos financeiros. Tudo isso representa o poupador. A prova pode trazer exemplos, tá bom? De poupador, de usar terminologia que não seja poupador. E colocar para você o seguinte: uma das principais funções do sistema financeiro é realizar a intermediação financeira. Situação em que o poupador, mas ele não usa poupador, situação em que o agente superavitário transfere recursos para os agentes deficitários ou para o agente carente de fundos, para o agente com escassez de fundos. Vai estar tudo certo, tudo correto. Tudo bem? Então, é isso. Lembra daquele lucro que a gente disse que o banco tem? Pois é, ele também tem um nome. Você já sabe o que é intermediação. É o processo que o banco faz em captar recursos do poupador, transferir para o tomador. Ao realizar essa intermediação, vai sobrar um recurso financeiro para o banco. Vai sobrar uma margem de lucro para o banco. Essa margem de lucro tem um nome, se chama spread. Spread bancário. Olha só aqui, Spread bancário. O que é, Betão? É a diferença entre a taxa de juros que o banco paga para quem lhe empresta dinheiro. Por exemplo, você que depositou dinheiro no banco. O banco paga para você uma chamada taxa de captação. Taxa de captação. Por outro lado, é a diferença entre a taxa de captação e a taxa que o banco cobra para emprestar esse dinheiro, chamada de taxa de aplicação. Aplicação. Beto, não tinha que ser taxa de aplicação menos taxa de captação para dar positivo? Não, não é isso. Não precisa ser nessa ordem. É a mesma coisa que eu falo o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir din-din para vender, sacolé para vender, um tipo de picolé no saquinho. E aí você fala, qual é o custo? O custo eu preciso de R$100 para fazer isso. Aí você pega R$100 emprestado com alguém, claro, você está devendo R$100, e compra os sacolés, os din-dins, os picolés em saquinhos, e começa a vender cada um a R$2,50. E aí você fez vários e conseguiu R$500. Então qual é o seu lucro? O seu lucro é o custo menos o valor de custo que você tem, a diferença entre o custo e o valor vendido. É isso que a gente está falando. A diferença entre o custo e o valor vendido é o lucro da operação. Ele vendeu tudo, deu R$500, teve um custo de 100, menos 100 de custo, mais 500 de preço de venda. Vai gerar para ele uma receita líquida de quanto? R$400 positivo. Porque o custo é negativo, menos 100. O valor que ele ganhou é positivo, mais 500. Vamos lá, olha o banco. O banco capta esses recursos, por exemplo, pagando 12% ao ano para o poupador. Poupador, está aqui 12%. Logo, o banco tem uma dívida a pagar. O banco tem menos 12%. Que é o que ele tem que pagar. Só que ele emprestou a uma taxa de 20% ao ano, 50% ao ano. Aí, menos 20 mais 50, o resultado dá mais 30. Então a ordem não importa. Estou já falando isso aqui porque de vez em quando a gente recebe umas perguntas lá no nosso fórum de dúvidas, e uma das perguntas que eu mais recebo desse assunto é essa. Você não tinha que colocar primeiro as operações ativas, ou seja, o valor que o banco recebe, a aplicação que o banco faz e depois o custo. Tanto faz a ordem, tá? A ordem não vai importar aí não. Tá? Então, o que eu quero que você saiba é isso. O que é spread bancário? Diferença entre a taxa de juros que o banco paga para quem ele empresta dinheiro e a taxa que ele cobra para quem ele empresta, chamada de taxa de aplicação. Agora, tem um detalhe. É possível você depositar um dinheiro em um banco sem que o banco seja obrigado a te pagar uma taxa? Ou seja, será que o banco pode te remunerar zero pelo dinheiro que você coloca lá?
Resposta sim, se o dinheiro ficar depositado em conta corrente, chamada tecnicamente de conta de depósito à vista. Lembre aí, anote aí, a conta de depósito à vista não pode ser remunerada pelos bancos. Ponto. Conta de depósito à vista não é remunerada pelos bancos, logo é custo zero para ele. Beto, mas eu tenho uma conta aqui no banco original que é conta corrente remunerada. Veja, conta corrente não é um nome técnico. O nome técnico é conta de depósito à vista, apelidada desde sempre de conta corrente. Daí os bancos espertinhos criaram uma modalidade de depósito a prazo, veja, a prazo, e apelidaram de conta corrente. Apelidaram de conta corrente. Também igual a de depósito à vista. E aí você não sabe. Você acha que tem uma conta de depósito à vista, quando na verdade tem uma conta de depósito a prazo. Beto, os bancos não são obrigados a usar o termo conta corrente para depósito à vista? Não são. Não existe essa obrigação. Por isso gera essa confusão. Tá bom? O depósito a prazo, nós vamos estudar mais à frente, pode ter liquidez diária. Ele pode vir disfarçado como se fosse conta corrente. É isso que tem acontecido. Porque você faz uma aplicação que tem liquidez diária. Aí você tenta sacar no final de semana. O banco deixa. Ele tem uma reserva e ele deixa. Você vai e saca. Só que se você for olhar na aplicação, o dinheiro só vai ser transferido, mesmo, tecnicamente, contabilmente, na segunda-feira. Mas no final de semana, ele consegue fazer isso por meio da tecnologia bancária, fazer essa operação. Então, tecnicamente, para sua prova, entenda isso. A conta de depósito à vista não é remunerada, tá bom? Então, se você deixar o dinheiro numa conta corrente, que é tecnicamente uma conta de depósito à vista, o banco não vai te remunerar. O exemplo disso é o Nubank. O Nubank estava lá te pagando uma conta de depósito à vista, uma conta corrente remunerada, mas na verdade o Nubank tinha comprado debêntures das lojas americanas, pegava a rentabilidade das debêntures e dava para você. Aí as americanas começaram a não pagar, começou a não pagar mais. Sabe o que aconteceu? Começou a ter resultado negativo. Começou a ter resultado negativo. Com esse resultado negativo por parte das debêntures, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que a gente começou a ter resultado negativo na conta. Por quê? Porque foi ali agora, como é que eu posso dizer? Desfeita a enganação. Desfeita a enganação. Então perceba aí que depósito à vista não é similar a depósito a prazo, beleza? Já estamos chegando no final desse nosso bloco de aula, mas antes eu quero dizer o seguinte para você. Olha só, vamos revisitar aqui o nosso conceito para você ficar atento ao que a gente falou aqui. O sistema financeiro pode ser definido como um conjunto de instituições, mercados, instrumentos e mecanismos que permite a circulação de dinheiro e a transferência de recursos entre agentes econômicos. Quais agentes mesmo? Isso, poupador e tomador. Ele engloba todas as atividades relacionadas à gestão, captação, alocação, transferência e proteção de recursos financeiros. E aí, olha o que nós temos aqui, só para a gente fixar, O sistema financeiro nacional atua na intermediação financeira, sim ou não? Sim. Processo pelo qual os agentes que estão superavitários, olha aí, ó, os agentes superavitários, isto é, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estão deficitários, com falta de dinheiro. Certo ou errado? Certo. Isso mesmo, tá bom? Olha mais uma, a respeito das operações bancárias, julgue os itens a seguir. O spread bancário, olha aí, ó, o spread bancário é obtido entre a diferença da remuneração que paga as pessoas que lhe emprestam, ou seja, né, o spread bancário que o banco obtém, é obtido entre a diferença de remuneração que paga as pessoas que lhe emprestam dinheiro, então tá aqui o banco, a diferença entre o valor que ele paga, taxa de captação, e a remuneração que cobra, aqui é menos a taxa de captação que é negativa, mais a remuneração que ele cobra das pessoas que lhe tomam recursos, que é a gloriosa taxa de aplicação. O que é a taxa de aplicação? A taxa de juros que o banco cobra quando empresta dinheiro para alguém. Taxa de captação que a gente colocou, 12% ao ano. Taxa de aplicação que o banco está cobrando, 50% ao ano, eu botando pouco, hein? E aí, a pessoa vai pagar para o banco 50% de juros ao ano. E a outra que emprestou o dinheiro para o banco vai receber 12. Então, como é que ficou? 50 menos 12, mais 50 menos 12, vai ser igual a mais 38%. Esse é o spread bancário desse exemplo. Lembrando que eu estou te dizendo que esse spread aqui, claro, ele é feito para cada operação, mas o banco tem uma média de todos os empréstimos, financiamentos, concessões de crédito que ele faz, para ter o spread médio que o banco ganha. A diferença média de tudo que ele remunera para quem deposita dinheiro em banco e tudo que ele recebe dos juros que cobra nas mais diversas operações. Tudo bem? Então, foram as duas questões que eu trouxe aqui para você e próximo bloco a gente continua falando da organização e estrutura do sistema financeiro nacional. Lembre-se, você não chegou aqui para desistir, você veio até aqui para conquistar, para arrancar sua aprovação. E é por isso que desistir dos seus sonhos não é uma opção. Valeu!